Oi, pessoal, tudo certinho? Você já se questionou do porquê o português tem regras difíceis? Eu já ouvi essa pergunta e não foram poucas as vezes, não. E isso inquieta, não é mesmo? Porque a, porque a minha língua ela é tão difícil a ponto de eu não conseguir entendê-la? Hoje eu quero te ajudar a refletir sobre isso e saber de vez essa resposta que tanto nos incomoda e tanto nos intriga. E todo esse transtorno que nós estamos acostumados a ver, todo esse questionamento, começa pela gramática. A terrível aula de gramática, que os alunos querem correr dela, né? Quem já não quis correr ou quem já não dormiu no meio da explicação de tão complicado que é a tal de gramática? Bom, a palavra gramática, ela vem do grego e significa a arte das letras, mais ou menos isso, tá? Já podemos perceber no seu significado que não há nada de tão terrível assim. É um tipo de arte que foca em conhecer as letras, palavras, a escrita. Segundo o dicionário Aurélio, gramática é o estudo ou tratado dos fatos da linguagem e das leis naturais que a regulam. Opa, agora deu um tilt aqui, né? Ficou mais complicado. Como assim, professora? Então, o dicionário diz que gramática nada mais é que o estudo da língua, do idioma e de como ele funciona. Agora melhorou, né? E se é tão simples assim, por que as regras são tão difíceis? Essa é a pergunta que dá nome ao nosso vídeo hoje, que nos traz os principais questionamentos. A verdade é que nós fomos levados a ver o estudo da língua portuguesa como difícil e o nome gramática como algo terrível e amedrontador. Praticamente, nós fomos levados a enxergar a matéria de língua portuguesa como a matéria de gramática. Esse nome ficou marcado em nós. E para nós, português só significa isso: significa aprender gramática. No ambiente escolar, nos foi mostrada a gramática como soberana, como se fosse o único estilo de linguagem aceitável, e foi esquecido de todos os outros tipos de linguagem que existem. Ela foi nos apresentada como um amontoado de regras para decorar e não como uma forma de organizar a nossa linguagem, o que é a sua real função. Por exemplo, é a gramática que nos diz como organizar as nossas palavras, para que elas tenham um significado, mas nunca fomos apresentados a ela por esse viés, só como regras e regras de regulação da linguagem. Quando eu comecei a trabalhar em escola, eu fiz um questionário com os alunos. E uma das perguntas era: o que é língua portuguesa para você? O que você entende como língua portuguesa? O que se aprende nessa disciplina? E as respostas, em sua maioria, foram que língua portuguesa era um monte de regras para decorar. Então, os alunos novinhos, porque eu trabalhava com o ensino fundamental 2, de 11 a 15 anos, já tinham a visão de que língua portuguesa era um monte de regras para decorar. E de que isso era difícil, de que isso era complicado. Eu não os culpo, porque o meu ensino também foi assim, também foi desse jeito. Eu também não culpo alguns professores que, pelo cansaço ou às vezes pela falta de apoio, passaram a ensinar português dessa forma inadequada. Porém, essa visão fez com que criássemos uma sociedade que tem medo da própria língua, medo do próprio idioma. E isso não deveria acontecer, como eu venho frisando nos meus outros vídeos. Nós somos os falantes natos da língua. Por que nós temos que temê-la se nós já nascemos e vamos desenvolvendo e aprendendo a falar a nossa linguagem? O nosso idioma ele já mudou várias vezes e eu sei que isso é inquietante,
que a gente às vezes se irrita porque acabou de aprender de uma forma e de repente muda toda a organização. Mas isso é necessário, tá? Pense na importância dessa ação. Isso é essencial, porque além de melhorar a nossa comunicação com os demais países que falam português, também moderniza a língua. Mostra que com os tempos as culturas e as sociedades elas refletem o idioma. Então, com o tempo, a nossa fala, a nossa língua ela também muda, ela também se transforma, como muitas outras coisas vão se modernizando. Ou você queria continuar falando vossa mercê e farmácia com PH a vida toda? Não, né? A linguagem ela vai mudando, ela vai se transformando e a nossa língua precisa acompanhar essas mudanças de linguagem. As mudanças às vezes são necessárias. É preciso que elas existam. Agora, refletindo a questão das regras, como nós fomos acostumados a falar, elas não são difíceis. Nós é que fomos influenciados a vê-las assim. Então, a escola que criou na nossa mente essa forma de ver a nossa língua como difícil, como complicada, e a nos fazer elaborar essa questão de por que português tem regras difíceis. Nós, inúmeras vezes, na nossa educação, na parte da língua, nós fomos levados só a decorar e não a entender significados. Mas por trás de toda uma regra existe um sentido, existe um porquê, né? Por que só se usa a crase antes de palavra feminina? Existe uma resposta. Para que serve um pronome? Existe uma resposta. Por que tem tempos nos verbos? Por que os verbos têm tempo e por que se chama verbo? Então, para tudo isso há uma resposta. Ou então a famosa oração subordinada. Para que esse nome? Para tudo isso tem um significado, tem um porquê, a resposta para todas essas perguntas. E é assim que nós deveríamos ter compreendido o português, através das respostas, dos significados e não da decoreba. Eu lembro que uma vez um aluno me perguntou: professora, por que tu não continua fazendo como a outra professora? Ela nos ensinava e fazia as provas e nós só tínhamos que decorar. Era bem mais fácil. A gente decorava, passava na prova, tirava 10 e pronto. Era muito mais simples. E as provas dela eram muito mais fáceis, porque a gente só tinha que sublinhar, ou circular, ou conjugar os verbos. Então a gente decorava e fazia a prova e passava. Era muito mais simples do que agora, porque eu sempre fiz as minhas provas baseada em interpretação. Para mim, o refletir, o interpretar é o que nos ajuda a conhecer e a aprender. É o que eu falo, são os significados, o desenvolvimento da língua. Isso nos ajuda a aprender e a entender melhor como ela funciona. Mas eles estavam acostumados de uma forma onde eles decoravam, onde tudo era decorado, sublinhado, ou eles só respondiam uma pergunta pronta, então era mais fácil de fazer. Sabe, nós precisamos sair desse caminho que nos ensinaram em que decorar é o melhor, é o mais fácil. Tudo bem, é o mais fácil, mas não é o que nos ensina. Refletir, encontrar as respostas pode ser cansativo, mas nos garante uma aprendizagem para a vida inteira. Uma aprendizagem de verdade, que realmente acontece, que tem fundamento. Ou você nunca se perguntou o porquê de todos esses usos, o porquê de todas essas regras, né, que eu gosto de dizer? Porque na verdade elas não são regras, elas são formas para nos ajudar a entender melhor a nossa língua, a construir melhor a nossa comunicação. Então, para mim, não é que existam regras, mas existe uma forma mais adequada de uso para que as coisas sejam melhor faladas, sejam melhor comunicadas. E nós fomos acostumados nesse vai e vem de decora e faz, mas
Eu te pergunto, você nunca se questionou sobre os significados? Eu sempre me questionei sobre os significados, e essa pergunta fazia parte da minha educação. Por que as regras de língua portuguesa são tão difíceis? Por que português tem regras difíceis? E aí, com o tempo, eu descobri que não é que português tem regras difíceis. A questão é como nós fomos ensinados a enxergar tudo isso. Fomos ensinados a ver a língua portuguesa. Eu me lembro que quando nós chegávamos na escola para estudar português, e também até mesmo pelo livro didático, eles apresentavam frases praticamente prontas e realmente é que nenhum aluno me disse. A gente circulava, a gente sublinhava, a gente respondia uma questão pronta, como por exemplo, sempre tinha na prova a perguntinha: o que é substantivo? E aí você ia lá e respondia: substantivo é tudo que nomeia os seres ou que dá nome a tudo que existe. E na verdade, isso é uma questão pronta, mas nenhum de nós foi levado a refletir nessa resposta e a entender o que quer dizer isso, dar nome a tudo que existe, dar nome aos seres. E isso, na verdade, é uma questão muito simples, que eu sempre gostei de usar um exemplo com os meus alunos, porque eu gosto de usar exemplos práticos para que nós consigamos entender. Então, sempre com os meus alunos, eu usava lá o início da criação do mundo. Quando o nosso mundo foi criado e Deus criou Adão e Eva, ele deu para Adão a chance de dar nome para todos os animais que haviam no jardim do Éden. Não deu? Então, Adão nomeou todos os animais. E assim, com o tempo, o ser humano foi criando coisas também e nomeando coisas. Então, tudo isso que foi nomeado, que foi sendo criado, nós chamamos de substantivo, porque são nomes de coisas, palpáveis ou não palpáveis, porque também existem nomes dos sentimentos, nós também demos nomes aos sentimentos. Então você tem o seu nome, que os seus pais lhe deram, e o seu nome tem um significado. Todos eles têm um porquê. E isso é o que nos ajuda a aprender melhor. Poder explicar com as nossas palavras, com a nossa compreensão dos fatos, com aquilo que a prática vai nos ensinando, com os exemplos que nós vamos vendo. E na verdade, não foi assim que nós fomos ensinados, e por isso que parece que a língua portuguesa tem regras difíceis, porque nós chegávamos na sala de aula com uma pergunta pronta, e se nós colocássemos uma palavra diferente da resposta, nós ganhávamos errado às vezes. E não era errado, às vezes era só a nossa forma de ver aquilo, mas estava dentro do significado correto, mas com as nossas palavras. E às vezes nós não tínhamos essa oportunidade. E aí nós passávamos tempo decorando, decorando, e assim a gente foi passando a ver a língua portuguesa como regra, como difícil. Mas a língua portuguesa é o nosso idioma, é a nossa forma de falar, de se expressar, de escrever. Ela não é um amontoado de regras. Ela vai muito além disso. E infelizmente, o ambiente escolar nos fez vê-la de uma forma que não é adequada, que não deveria ser vista. O ambiente muito antigo que priorizava muito apenas o que o professor achava. Ah, o conhecimento é esse, decore e faça, mas não dava ao aluno a oportunidade do questionamento, de poder entender os significados e os porquês. E eu sempre procuro dar aos meus alunos a chance de perguntar e de entender os significados e os porquês cada coisa acontece. E eu sempre procuro também explicar para os meus alunos, como eu disse ali, por que crase só é usada antes de palavras femininas? Então, eu prefiro explicar para o aluno o que é uma crase, por que a crase existe, por que eles fizeram isso, né? Vamos usar esse exemplo da crase, que é bem comum. Por que eles criaram um A com um acento agudo virado ao contrário? Que motivo isso tem? Então, eu sempre procuro chegar para o aluno primeiro mostrando o motivo, por que isso existe, qual é a finalidade, qual é o significado.
É muito mais fácil dele entender por que que a crase existe se eu só chegar dando a ele regrinhas prontas ou frases e versos prontos que só me dizem para decorar. Se voar, volto dar, crasear, se voar, volto de, crase para quê? Mas por quê? Né? Não tem um porquê. Ou então a crase só antes de palavras femininas. Não se usa crase antes de verbo, mas por que não se usa crase antes de verbo? As pessoas, os professores, às vezes, eles só dão uma regra. Exatamente, eles só dão uma regra. E por isso a língua se torna difícil. Por isso se torna complicado para nós compreendermos, entendermos como isso funciona, qual é o funcionamento da nossa língua portuguesa. E aí nós vamos taxando tudo isso como difícil, como complicado, como terrível, como desastroso, o que na verdade não é nada do que se demonstra, não é nada disso. Na verdade, é a forma como se ensina, é a forma como se vê a língua portuguesa. Bom, eu espero que você não pense mais que o seu idioma ele é difícil. Você apenas não foi apresentado a uma parte dele da forma mais ideal. E eu quero que você conte para mim, nos comentários desse vídeo, como você aprendeu português. De que forma você foi ensinado? Foi como eu, aquele ensino bem tradicional, de circular, de conjugar verbos, de não ter as respostas para os significados, de apenas o professor passar a resposta pronta e você ter que decorar e fazer do jeito que ele diz que tem que fazer, porque se você responder com as suas palavras você vai estar errado. De que forma você aprendeu na escola? E eu também quero saber se você concorda comigo, porque não tem problema, cada um tem a sua forma de aprender. Se você acha ainda que o método de decorar é melhor, é mais vantajoso, ok, é um pensamento seu, né? Cada um de nós tem uma opinião. Mas eu quero conhecer você e quero saber por que você acha que esse método é o melhor, porque você acha que ele te favorece. Eu quero te ouvir, quero conhecer um pouquinho de como foi o seu ensinamento, se você também teve essas perguntas, se elas também fizeram parte da sua vivência escolar e se hoje essa forma de ensino que nós recebemos te prejudicou de alguma forma. E se você vem buscando também uma maneira de melhorar isso e aprender língua portuguesa de verdade, de uma forma real, verdadeira. Não esquece de curtir, de compartilhar, de badalar o sininho e também de se inscrever aqui no nosso canal. Logo, logo, eu quero começar a ensinar português de verdade para você e na prática, para que nós aprendamos essa tal de gramática sem susto, sem terror, sem problemas e entendendo os significados de verdade. Mas primeiro, eu preciso eliminar os preconceitos que foram colocados na sua mente. Então você precisa se livrar desses preconceitos e enxergar a língua de uma nova forma, uma forma que prioriza significados, sentidos e prioriza a prática, e que vai te ajudar a entender a nossa língua da melhor forma possível e não só por um momento para passar numa prova, mas para a sua vida inteira em todos os locais que você for usar. Até!